Ministro da Justiça autoriza envio de Força Nacional ao Rio Grande do Norte, envolvido em escalada de violência. Ex-ministro Bento Albuquerque muda mais uma vez a versão sobre as joias dadas de presente pela Arábia Saudita. A Agência Brasileira de Inteligência admite que monitorou celulares de brasileiros. Assassinato de vereadora Marielle Franco completa 5 anos e continua sem respostas. Parlamento japonês expulsa senador que tomou posse há 7 meses e nunca foi trabalhar. Relógios inteligentes ajudam pessoas a monitorar a saúde. FIFA anuncia novo formato da próxima Copa do Mundo de Futebol com 48 seleções. E na Alemanha, pais estressados com tantas coisas para resolver têm direito a férias de 4 em 4 anos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Rio Grande do Norte tem vivido dias de terror. O estado tem sofrido com ataques do crime organizado. Tiros e incêndios foram registrados durante a madrugada e o restante desta terça-feira. Até o momento, 9 pessoas foram presas e uma pessoa morreu em confronto com a polícia. Além disso, a polícia apreendeu 18 coquetéis Molotov, uma arma de fogo, 4 motos, 2 galões de gasolina e dinheiro que pode ter sido fruto de roubo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o envio de agentes da Força Nacional para reforçar a segurança na região. Também foram atingidos uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e garagens públicas. Pelo menos 17 cidades do estado registraram tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. Entre os alvos estão um fórum de justiça, 2 bases da Polícia Militar, uma prefeitura e um banco. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, o governo foi avisado das ações criminosas e tinha reforçado o policiamento para tentar conter os atos. Para o secretário de Segurança Pública do Estado, Francisco Canindé de Araújo Silva, as motivações para os atentados são ações policiais por todo o território potiguar. Nós não temos detalhes da motivação, mas nós acreditamos que com ações policiais anteriores, há 15 dias atrás, uma semana atrás, onde houve um enfrentamento do sistema de segurança da polícia em relação a infratores, inclusive onde alguns vieram a óbito em ocorrências policiais, onde foi apreendido grande quantidade de drogas e de arma. Então, isso inquietou a delinquência em querer enfrentar o sistema de segurança pública. E nós estamos com todas as forças, não iremos admitir, iremos enfrentar com todas as forças, todos eles, para dar tranquilidade à sociedade norte-riograndense. Mas para o governo local, existem outros pontos de atenção. A suspeita é de que os ataques sejam comandados pelo Sindicato do Crime, facção criminosa que atua na região e motivado principalmente pelas restrições no sistema prisional. Por conta dos ataques, o Sindicato dos Trabalhadores e Transportadores Rodoviários do Rio Grande do Norte decidiu recolher para as garagens toda a frota de ônibus de Natal. Além disso, as universidades Estadual do Rio Grande do Norte e Federal Rural do Semiárido ficarão fechadas até que a situação esteja controlada pelo Estado. E o reflexo dos ataques segue causando problemas para a região norte do país. O governo da Paraíba reforçou a segurança nas 20 cidades que fazem divisa com o Rio Grande do Norte. A ideia é fazer blitz para evitar que criminosos deixem o estado a caminho da Paraíba pelas rodovias. A Agência Brasileira de Inteligência confirmou o uso de um sistema operacional para monitorar a localização de qualquer pessoa por meio do número de celular durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ABIN afirmou que o contrato com o Programa de Uso Sigiloso
teve início no dia 26 de dezembro de 2018, últimos dias do governo de Michel Temer, e esteve em vigor até o dia 8 de maio de 2021, penúltimo ano do governo Jair Bolsonaro, quando seu contrato foi encerrado. O sistema operacional utilizado pela agência permitia o monitoramento de até 10 mil donos de celulares a cada 12 meses. Além disso, era possível acompanhar em um mapa a última localização conhecida do dono do aparelho, apenas digitando o número de um contato telefônico no programa. A agência garante que nenhum aplicativo desse caráter foi utilizado após o término do contrato e disse que o órgão está em processo de aperfeiçoamento e revisão de seus normativos internos, em consonância com o interesse público e o compromisso com o Estado Democrático de Direito. O deputado federal e diretor da ABIN no governo passado, Alexandre Ramagem, escreveu nas redes sociais que o uso do programa não configurou irregularidade. Abre aspas. Em 2019, ao assumir o órgão, procedemos verificação formal do amparo legal de todos os contratos. Para essa ferramenta, instauramos ainda a correção específica para afirmar a regular utilização, dentro da legalidade, pelos seus administradores, cumprindo transparência e austeridade. Fecha aspas. Já Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, disse não ter responsabilidade sobre a utilização de um sistema secreto de monitoramento usado durante o governo passado, embora o órgão fosse vinculado à pasta que ele comandava. Segundo Heleno, a ABIN é totalmente independente nessa questão e, por esse motivo, ele não tinha conhecimento sobre o assunto. Para o atual governo, as afirmações da ABIN configuram um sério caso de espionagem. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, disse que a base política do governo Lula vai pedir investigações junto à Comissão de Controle das Atividades de Inteligência e a abertura de uma CPI. Um desembargador e o filho, suspeitos de vender sentenças para traficantes de drogas, foram os principais alvos de uma operação realizada hoje pela Polícia Federal em vários estados. A Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, em Belo Horizonte, capital de Minas, e em São Luís do Maranhão nesta terça-feira. Durante a operação, uma grande quantidade de dinheiro vivo foi apreendida. Essa operação mira um desembargador e o filho dele, que é advogado. Segundo a investigação, eles estariam vendendo sentenças judiciais para uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas. Esta organização também foi alvo de outra operação nesta terça-feira. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Catarina e em São Paulo. Se condenados, os membros desta organização criminosa podem pegar até 32 anos de prisão. Já o desembargador e o filho dele, o advogado, se condenados, podem ficar até 12 anos presos. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O Senado defendeu hoje que o Supremo Tribunal Federal rejeite um pedido para determinar a instalação da CPI dos atos de 8 de janeiro em Brasília. A manifestação foi apresentada em um pedido feito ao STF pela senadora pelo Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, do União Brasil, que defende a investigação. Apesar de ter sido apresentado em janeiro com o apoio de senadores que já tiveram os mandatos encerrados, o requerimento da senadora reúne o apoio de 42 parlamentares desta legislatura, 15 a mais que o necessário. Diante disso, Soraya Tronic acionou o STF para que Pacheco seja obrigado a abrir a investigação como ocorreu durante a CPI da Covid em 2021, por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso. Desta vez, o ministro Gilmar Mendes está à frente do caso.
Na manifestação enviada, Gilmar Mendes Pacheco defende que o pedido da senadora seja rejeitado. A Advocacia do Senado afirma que o regimento interno determina que os requerimentos sejam arquivados ao final da legislatura e destaca ainda que não há possibilidade jurídico-política de seu aproveitamento automático pela legislatura subsequente, como quer Tronic. O novo juiz da Lava Jato em Curitiba, Bernardo Apio, determinou que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, devolva 4 carros de luxo à Justiça. O dinheiro do que for leiloado será usado para quitar dívidas que Palocci ainda teria pendentes. A defesa do ex-ministro disse que vai recorrer, porque além de não haver mais débitos em aberto, o Supremo Tribunal Federal já teria decidido que a comarca de Curitiba não é competente para tomar qualquer decisão a respeito deste caso. Você vai acompanhar agora uma situação um tanto quanto incomum em um dos países que leva muito a sério o trabalho. Pela primeira vez, um legislador foi expulso do parlamento japonês. O motivo, depois de se eleger, o homem nunca pisou no local para trabalhar. A situação causou indignação em todo o país. Yoshikazu Higashitani era um youtuber especializado em fofocas do mundo das celebridades e havia sido eleito senador no Japão. Com 51 anos, ele parecia não querer saber muito de trabalho. Dessa forma, ele não compareceu a um único dia de sessões do parlamento desde que foi eleito para o cargo há 7 meses. Mas em um dos países que levam o trabalho tão a sério, a situação não seria passada despercebida. Sendo assim, o Comitê Disciplinar do Parlamento decidiu removê-lo da posição por sua ausência contínua. A expulsão é a punição mais severa que um legislador pode receber e aconteceu apenas 2 vezes no Japão desde 1950. Mas, como essa, por ausência contínua, é a primeira vez. Segundo a mídia japonesa, até o momento, ele se recusou a comparecer ao parlamento porque teme ser preso por acusações de fraude e difamação de celebridades. Na semana passada, o parlamento exigiu que Higashitani pegasse um avião para Tóquio para apresentar, pessoalmente, um pedido de desculpas por sua ausência. Os legisladores disseram que esta seria a última chance de redenção, mas as mídias locais afirmaram ainda que, possivelmente, o legislador, apelidado de senador ausente, viva nos Emirados Árabes Unidos. E a seguir, o último trecho do Rodoanel Mário Covas é leiloado e obra deverá ficar pronta em 3 anos. E ainda, presidente Lula dá bronca em ministros que divulgam notícias sem antes estar tudo certo. O presidente Lula convocou hoje uma reunião e deu uma bronca em ministros. Algumas notícias estão sendo divulgadas sem o famoso martelo batido. O presidente não quer que ninguém fale antes da hora e cobrou que a hierarquia seja respeitada. A reunião desta terça-feira teve o objetivo de discutir o que já foi feito dentro de cada ministério para definir o que será apresentado à população no marco dos 100 dias do governo, que se completa em 10 de abril. Nesta data, o governo federal deverá anunciar um pacote de medidas que atenda todas as áreas, e, em especial, ação social e infraestrutura. A essência é essa e o que está sendo pensado para este ano. Durante a reunião com os ministros no Palácio do Planalto, o presidente Lula deu uma bronca nos presentes. Ele alertou que nenhuma grande ideia deve ser anunciada sem antes ser discutida com a Casa Civil. Essa chamada pública veio logo após o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciar que o governo federal vai criar um programa para oferecer passagens aéreas a R$ 200 para aposentados, estudantes e servidores públicos. Essa ideia pegou todo mundo de surpresa, inclusive o mercado da aviação. Nós não queremos proposta de ministros.
Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que, antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Então, a minha sugestão, para que as coisas fiquem bastante correta, coesa e harmônica, é que ninguém anuncie nada, absolutamente nada que seja novo, sem passar pela Casa Civil. O governo oficializou hoje uma proposta de reajuste dos servidores federais. A correção será de 9% e contará com um aumento de R$ 200 no valor do auxílio alimentação. A diferença será aplicada sobre o valor do salário e adicionais. E a previsão é de que comece em maio, sendo pago no mês seguinte. O documento foi assinado pelo secretário de Gestão de Pessoas, Sérgio Mendonça. E hoje faz 5 anos que a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle, e o motorista Anderson Gomes foram assassinados. Foi dia de manifestações em várias capitais do país que querem respostas para um caso que chocou o país. Dia 14 de março de 2018, Estácio, região central do Rio de Janeiro. Neste dia, a vereadora pelo PSOL, Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados a sangue frio. O crime ainda segue sem respostas e apenas 2 pessoas foram presas. O policial militar reformado Rony Lessa por ter atirado na vereadora e o motorista e ex-policial militar Elcio de Queiroz. Os motivos e os líderes do atentado permanecem desconhecidos. Para fazer com que o crime nunca seja esquecido pela justiça do país, manifestantes se juntaram para protestar em frente à sede paulista da Polícia Federal. O protesto tinha como pauta a exigência no empenho na investigação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro. As manifestantes seguravam placas em que é possível ler Rua Marielle Franco. Além disso, puxaram também um coro. 5 anos se passaram, é tempo demais. Se não houver justiça, eles não vão ter paz. O ato foi organizado pelo movimento Pretas e Juntas e contou com a presença de parlamentares eleitas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Marielle tinha 38 anos e foi a 5ª vereadora mais votada no Rio nas eleições de 2016. Socióloga formada pela PUC-Rio e mestrada em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense, ela trabalhou em organizações da sociedade civil como a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré. Seu legado e ativismo ficarão sempre na história, mesmo após o caso de seu assassinato ser desvendado. Nesta Semana do Consumidor, bancos, empresas de crédito e PROCONs de vários estados do país realizam campanhas de negociação de dívidas. Algumas dessas ações vão permanecer ativas até o final de março. A repórter Maria Clara Leite traz informações importantes para quem está com o nome sujo. O Brasil tem hoje cerca de 70 milhões de inadimplentes, segundo o último levantamento da Serasa. E entre as principais dívidas dos brasileiros estão aquelas feitas com bancos e cartões de crédito, empresas de serviços essenciais e o varejo.
E fazer uma renegociação, segundo especialistas, é o primeiro passo para sair da inadimplência. Daí a importância desses feirões que acontecem nesse momento no país. E tem orientações de educadores financeiros para quem quer renegociar, como, por exemplo, se atentar às parcelas que devem caber no orçamento. Isso junto com os outros gastos já existentes. Também é preciso passar a usar o valor de gastos desnecessários para focar no pagamento das dívidas. Talvez aí buscar uma renda extra com prestação de serviços ou vendas. E ainda lembrar que é preciso guardar um valor reserva para emergências para evitar fazer novas dívidas. E atenção, para não ficar com o nome sujo de novo, tem que pagar todas as parcelas da negociação em dia. Além disso, ainda é preciso tomar cuidado com fraudes, como, por exemplo, aquelas super ofertas que chegam por redes sociais, e-mail e também pelo telefone. Um dos principais feirões de renegociação de dívidas aberto no país no momento é o Limpa Nome da Serasa. Para mais informações, acesse serasa.com.br. O Senado aprovou hoje um requerimento do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, convidando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a participar de um debate sobre o atual nível da taxa básica de juros. A ideia é que, além dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, participem economistas e representantes da indústria, comércio e do setor de serviços. O atual governo sempre criticou a Selic de 13,75% ao ano. Diz que não tem justificativa e que prejudica a economia. O presidente do Banco Central ainda não respondeu se aceita o debate, que não tem data marcada para acontecer. No mercado financeiro, os investidores repercutiram os novos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, assim como o colapso dos bancos no país, o que fizeram o dólar fechar em queda nesta terça-feira de 0,23%, cotado a R$ 5,25 na venda. E a Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,18% aos 102.932 pontos. E o Supremo Tribunal Federal determinou que as pessoas não devem pagar imposto de renda sobre heranças. A medida foi tomada porque na transferência de um bem ou recurso já é cobrado o imposto de transmissão, que é estadual. Por isso, aconteceria a bitributação, o que não é permitido por lei. O plenário do STF ainda deverá se reunir para referendar o entendimento. O volume de crédito consignado para os aposentados e pensionistas do INSS bateu recorde em janeiro. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. No total, foram contratados mais de 230 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, esse já é o maior valor registrado para esse tipo de contratação. No acumulado dos últimos 12 meses, o valor teve uma alta de 20%. Em janeiro de 2022, esse valor era de 192 bilhões de reais. Esse tipo de empréstimo é uma modalidade que é concedida para aqueles idosos que têm a aposentadoria ou pensão creditada na conta corrente. E é uma opção mais fácil e com juros mais baixos por ser descontada diretamente na folha. Nessa semana, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou a taxa limite de juros em 1,70% ao mês para o empréstimo pessoal consignado e de 2,62% ao mês para o cartão consignado. O segurado pode comprometer até 45% do benefício, sendo 35% em empréstimo pessoal, 5% com cartão de crédito e os outros 5% com cartão de benefício. O prazo para pagamento do empréstimo é de até 84 meses. E a orientação para quem busca esse benefício é tomar cuidado para que não aumente o endividamento das famílias. É sempre importante lembrar que quem vai contratar esse tipo de empréstimo precisa estar atento às opções de juros e às condições oferecidas e se certificar de que o banco escolhido, a instituição escolhida, é autorizada pelo Banco Central. De São Paulo, Bruna de Jaimo. A inflação da Argentina chegou a 102,5% no acumulado em um ano. Segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos, foi a primeira vez em mais de 30 anos que o índice de preços do país superou a barreira dos 3 dígitos. Apenas no mês passado, a alta dos preços foi de quase 7%.
Já nos Estados Unidos, aconteceu o contrário. A inflação registrou uma leve desaceleração no índice anual, atingindo 6%, o que pode ajudar a reduzir os juros no país. Com o novo índice, o Banco Central americano pode ser obrigado a repensar as medidas de combate à inflação. Depois da divulgação dos dados, os principais índices da Bolsa de Valores de Nova York abriram em alta porque os investidores acreditam que o Banco Central vai reduzir o ritmo de aumento da taxa de juros. Os juros altos para os bancos foi o que trouxe prejuízo para as transações financeiras, o que contribuiu para a queda do Banco Vale do Silício na semana passada. O aumento dos juros é a principal forma de combate à inflação. O Rodoanel Mário Covas finalmente deverá ser concluído. Hoje foi realizado o leilão do último lote da obra, que começou a ser construída em 1988. A vitória foi do Grupo de Investimentos em Infraestrutura Via Ápia. Os trechos sul, leste e oeste do Rodoanel, projetado para circundar a capital paulista, já estão funcionando e são administrados por empresas privadas. Mas estão faltando os 44 quilômetros da parte norte. Uma obra que começou, mas foi suspensa por escândalos e atrasos. No leilão realizado nesta terça-feira, a Via Ápia derrotou 3 concorrentes, porque deu o maior desconto de todos. Significa que o governo do estado vai desembolsar menos para que o projeto seja desenvolvido e a empresa deverá gastar 3 bilhões e 400 milhões de reais para concluir a obra, que irá administrar durante 31 anos, gerando 18 mil empregos. A cobrança do pedágio usará uma tecnologia eletrônica que calcula a tarifa de acordo com o tipo de veículo e quantos quilômetros rodou. Então, não haverá paradas em praças de cobrança. Quando a obra for concluída, o que está previsto para daqui a 3 anos, o governo calcula que haverá uma redução de 30 mil caminhões e 54 mil automóveis na marginal do Tietê, na capital paulista. E a seguir, ex-ministro Bento Albuquerque muda mais uma vez a versão sobre as joias dadas de presente pela Arábia Saudita. E veja também os relógios inteligentes que ajudam pessoas a monitorar a saúde. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que desconhecia o conteúdo dos pacotes onde estavam as joias enviadas pela Arábia Saudita para a família Bolsonaro e que eles seriam para a União. Albuquerque afirmou que o conjunto de diamantes avaliados em 16 milhões e meio de reais era para a então primeira-dama Michele. Ele também deixou claro que o segundo pacote com relógio estimado em pelo menos 400 mil reais era para Bolsonaro. Em suas palavras, ele disse, abre aspas, isso era um presente, como era uma joia. A joia não era para o presidente Bolsonaro, né? Deveria ser para a primeira-dama Michele Bolsonaro. E o relógio, essas coisas que nós vimos depois, deveria ser para o presidente, como 2 embrulhos. Fecha aspas. No dia da apreensão, Bento retornou até a área da alfândega para liberar as joias. Mas sua tentativa não se limitou a um ato institucional. Já naquele momento, a diretoria da Receita Federal foi acionada para que intervisse nas ações dos auditores e liberasse as joias. Porém, os fiscais deram andamento à apreensão. Albuquerque também admitiu que entrou com o segundo pacote sem declarar e que só abriu em Brasília, quando pegou um voo de conexão. Além do depoimento de Bento Albuquerque, a Polícia Federal vai colher explicações junto ao assessor Marcos André Soeiro, que estava na comitiva que voltava da Arábia Saudita e que transportava a bagagem que foi inspecionada pelos auditores da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederic Assef, disse que Bolsonaro agiu dentro da lei, declarou oficialmente todos os bens de caráter personalíssimos recebidos em viagens e que não existe nenhuma irregularidade em suas condutas. Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, também saiu em defesa do pai e disse que as caixas de joias eram personalíssimas, independentemente do valor.
O Ministério da Saúde informou hoje que os últimos responsáveis pelo setor deixaram 39 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 perder o prazo da validade. Um prejuízo avaliado em 2 bilhões de reais. Desse total, cerca de 2 milhões de unidades foram descartadas e 31 milhões encaminhados para incineração. De acordo com a pasta, o restante ainda será jogado fora. E o Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da chamada única do FIES para o primeiro semestre. Os alunos classificados na pré-seleção devem completar suas informações de inscrição na página do programa na internet. O prazo começa daqui a pouco, à meia-noite, e vai até o fim do dia 17 de março. Em uma segunda rodada de cortes, a Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou hoje a demissão em massa de 10 mil funcionários e o congelamento de várias vagas abertas. Em novembro do ano passado, a companhia já havia desligado cerca de 11 mil pessoas, o maior corte de sua história. No comunicado, a gigante da tecnologia acrescentou que também vai eliminar 5 mil postos que estão atualmente vagos. A lista de demitidos vai ser divulgada no final de abril e o plano de reestruturação executado até o final do ano. Com estas duas ondas de demissão, a Meta terá reduzido sua equipe em 24%. Esta é uma virada na política da empresa, já que nos seus quase 20 anos de existência, o grupo não havia lançado nenhum plano de demissão. Além de cortar empregos, a empresa vai desacelerar o ritmo de contratações e pretende cancelar projetos não prioritários. Após apresentar um crescimento fora do comum desde a sua criação, o Facebook, que se tornou Meta no final de 2021, sofre desde o ano passado com a queda na publicidade online. Além disso, o Facebook e o Instagram enfrentam uma concorrência em ascensão, especialmente da plataforma de vídeo TikTok. O faturamento da Meta foi de 116 bilhões e 600 milhões de 2022, uma queda de 1%. A repórter Bruna de Jaimo foi entender como funcionam os relógios inteligentes e de que forma essa tecnologia ajuda no monitoramento da saúde dos usuários. Desde a antiguidade eram utilizadas técnicas para medir o tempo. Relógio de sol, relógio de água, ampulheta, relógios mecânicos. Diversas foram as formas que o ser humano encontrou para se localizar no tempo e chegar até o que hoje conhecemos como relógio. Com o avanço das tecnologias e tudo que nós conhecemos se reinventando diariamente, o relógio, lógico que não poderia ficar de fora. Os modelos mais atuais incluem funções que podem ajudar inclusive no monitoramento da saúde. Desde que surgiram, os relógios inteligentes já evoluíram muito. Alguns ajudam a monitorar a frequência cardíaca e a pressão arterial. E nos casos em que essa oscilação é muito grande, ele emite um alerta que, se não é respondido, aciona imediatamente a emergência. A melhor opção dessas linhas é a questão de batimento cardíacos, né? Batimento cardíaco, frequência cardíaca, oxigenação sanguínea. No dia a dia mesmo, a sua pressão pode subir ou abaixar sem você estar fazendo esforço físico nenhum e passar mal por isso. E o relógio Smartwatch é bom por causa disso. Ele vai alertar a pessoa que aumentou demais a pressão média ou diminuiu demais. Ele pode servir como um alerta inicial para monitorar os parâmetros e indicar ao usuário que ele deve procurar ajuda médica. Exatamente como aconteceu com o Dr. Darcy, de 82 anos. Um relógio como esse já ajudou a salvar a vida dele 2 vezes. Ele teve 2 isquemias e ganhou o relógio de um dos filhos para monitorar a saúde e identificar alterações no dia a dia. Realmente é muito bom. Para mim me tranquiliza muito, porque eu confiro a minha pressão arterial várias vezes por dia, a saturação de oxigênio, também o oxímetro funciona muito bem. E ele gostou tanto do relógio que não tira em nenhum momento, nem mesmo para dormir. Assim, consegue monitorar os parâmetros do sono dele também. Mesmo com todas essas funções tendo uma precisão muito boa, é importante saber que apenas os aparelhos utilizados pelos médicos têm uma manutenção e calibragem que pode medir com exatidão todos os parâmetros de um paciente. Alguns, eles já passaram por uma
avaliação da Anvisa e outros, a maioria não tem uma aprovação da Anvisa. Eles fazem um registro que podem ter um fator de erro mais ou menos. Não é um erro tão absurdo, mas também não é tão preciso quando comparado com os aparelhos de medição que nós temos. A tecnologia utilizada nesses relógios veio para ficar e auxiliar não só o Dr. Darcy, mas também para ajudar na busca por melhores resultados para pacientes. As pessoas olham muito para o relógio e para o bracelete como para gerenciar doença. Eu pensaria ao contrário. Talvez para gerenciar a saúde, né? Talvez medir a frequência cardíaca fosse algo interessante. Aí você vai dizer, mas o que tem a frequência cardíaca para monitorar alguém? Bom, eu posso avaliar como está o condicionamento físico. Além do acompanhamento, a previsão é de que até 2025 nós possamos utilizar a inteligência artificial de forma preventiva, antecipando possíveis problemas de saúde. E a seguir, FIFA anuncia novo formato da próxima Copa do Mundo de Futebol com 48 seleções. E ainda, na Alemanha, pais estressados têm direito a férias. Um parque de diversões encerrou a temporada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de uma maneira linda. Com a iniciativa do Corpo de Bombeiros, crianças autistas puderam curtir todos os brinquedos do parque se sentindo seguros e acolhidos. Mesmo antes de começar, a criançada já estava se divertindo com os cachorros do Corpo de Bombeiros. O Anthony pegou um para passear, tudo na maior tranquilidade. É algo assim que nos enche de alegria, né? Porque são momentos assim incríveis, onde a gente pode estar vindo com eles e é algo assim que chama bastante a atenção deles, né? Então, como tem menos pessoas, então com isso eles ficam mais calmos e aí a gente consegue se divertir. O dia foi ainda mais especial para o Miguel. Sabe por quê? É aniversário dele, papai tá que tá. Legal pra caramba. Mais especial ainda. Mais especial, mais contente, feliz da vida agora, curtindo com a gente. Agora, pra você como pai, comemorar o aniversário do filhão aqui é importante. Ah, é tudo, né? É tudo pra gente. Poxa, a gente fica feliz pra caramba. Olha só que alegria, que festança. Isso porque os brinquedos ainda nem foram ligados, mas a expectativa é grande. Aí que virou festa mesmo. A ação foi possível por meio de um projeto do Corpo de Bombeiros que busca a interação da corporação com crianças com autismo. Aqui, a ideia é um dia normal, um dia de convívio deles, uma brincadeira, tudo, e a gente está inserindo o Corpo de Bombeiros na vida deles. Estão ganhando confiança com a gente também está conhecendo como se comportam, como falam, e tem caminhado muito bem essa ideia. Uma coisa muito importante do autismo é o fortalecimento de vínculo, a confiança em quem vai falar com ele, a segurança em quem está próximo. Então, numa necessidade, numa ocorrência, é muito importante que nós, bombeiros, tenhamos, né, claro, a empatia por eles e também ser conhecido, ser visto. Com certeza, um bom atendimento de um bombeiro hoje, daqui uns 5 anos, se houver necessidade, vai trazendo a memória. Poxa, fui bem atendido, então posso confiar. Essa mesma interação já ocorreu em outros locais, como circos e shoppings, um símbolo da inclusão. Tem uma novidade que nós acabamos descobrindo no caminho, muitas pessoas nunca tinham nem frequentado esses locais, por não acharem que esses locais pudessem incluí-los. Então aqui é uma oportunidade boa para nós, boa para eles e segura. Foram mais de 300 crianças que participaram do dia diferente no Vitinho Parque. É um prazer a gente rodar, né? Às vezes as crianças não querem vir por conta de estar tudo muito junto com as outras crianças. Barulho, som, da parte deles também é um carinho bem diferente, especial, né? Alegria que transpira inclusão e oportunidade de convivência. Um dia diferente para ser lembrado, um exemplo a ser seguido.
O ex-ministro e ex-deputado federal Eliseu Padilha morreu aos 77 anos em Porto Alegre, onde estava internado há um mês para tratamento de um câncer no estômago. O advogado e político que foi ministro dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Michel Temer e deputado durante 4 mandatos, deixou a mulher, 6 filhos, 5 netos e um irmão. O velório está marcado para amanhã no Palácio Piratini, na capital gaúcha. Conhecida pelo luxo e glamour, Paris, capital da França, sofre com uma quantidade de lixo cada vez maior. E enquanto toneladas se multiplicam pelas vias da cidade mais visitada do mundo, os responsáveis pela coleta dos resíduos estão há mais de uma semana em greve. As belezas da luxuosa Paris, ofuscadas por uma quantidade de lixo cada vez maior nas ruas. Como parte dos protestos contra a reforma da Previdência promovida pelo presidente Emmanuel Macron, funcionários da coleta municipal de resíduos realizam uma greve há mais de uma semana. E as consequências saltam aos olhos. Ruas da Cidade Luz foram tomadas por uma enorme quantidade de lixo. Para tentar minimizar o problema, Paris trouxe o reforço de coletores da região de Var, no sudeste da França. Como parte da greve, entradas de usinas incineradoras foram bloqueadas. De acordo com a prefeitura, 5.600 toneladas de resíduos se acumulavam nas ruas de Paris na segunda-feira, mas o volume não para de aumentar. Um problema de grandes proporções para as autoridades da cidade mais visitada do mundo, destino de mais de 34 milhões de turistas em 2022, mas que agora tem suas belezas ofuscadas por um verdadeiro mar de lixo. A FIFA anunciou hoje mudanças nos seus principais torneios, a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes, e tem novidades para os clubes brasileiros. A principal mudança na Copa do Mundo é a quantidade de seleções que disputarão o torneio. Desde 1998, a Copa é jogada por 32 equipes. A partir de 2026, 48 seleções vão buscar o título mais importante do esporte. A federação também anunciou mudanças no regulamento do Mundial de Clubes. Foi decidido que o torneio vai ser disputado por 32 clubes e de 4 em 4 anos, usando a Copa do Mundo como modelo. Os campeões continentais de 2021 até 2024 vão se classificar para o Mundial de Clubes, que acontecerá em 2025. Sendo assim, Palmeiras e Flamengo já estão classificados para o Mundial, por causa dos títulos da Libertadores de 2021 e 2022. Da mesma forma que Real Madrid e Chelsea já estão no torneio por conta das conquistas da Champions League. Pousar é sempre um dos momentos mais tensos da aviação. Agora imagina parar um avião em uma pista de heliporto com apenas 27 metros de extensão. A missão quase impossível se tornou realidade nas alturas de uma joia arquitetônica de Dubai. Esta semana, o Hotel Burj Al Arab, em Dubai, foi palco de uma façanha inédita do piloto polonês Luke Czepiela, onde um mergulho do avião marcou o espetáculo logo na decolagem. No formato de uma vela de um barco típico da região, chamado Dhow, o prédio é um dos símbolos da cidade e um dos hotéis mais altos do planeta, com 321 metros de altura. E eis que após 3 tentativas, deu tudo certo. O campeão de corridas aéreas conseguiu pousar no heliporto do hotel com um avião monomotor a pistão. Luke Czepiela tinha apenas 27 metros para parar a aeronave. Em uma das tentativas, tudo parecia perfeito e fiquei feliz com a aproximação. Eu pensei, vamos fazer isso. Assim que fechei os flaps, senti uma boa aderência sobre os pneus. Consegui parar a aeronave, não sei, a 4 metros da borda. Só sei que comecei a gritar no rádio. De acordo com o piloto, as dificuldades não estavam apenas no tamanho da pista do heliporto. Luke Czepiela vinha se preparando para a proeza desde 2021. Aos 39 anos de idade e com tanta habilidade, novos ventos aguardam o polonês em um céu realmente sem limites. Na Alemanha, mães e pais com problemas de saúde têm direito a uma licença saúde de cerca de 3 semanas a cada 3 anos. Conhecida popularmente como CUR, a licença é receitada por médicos e a maior parte dos custos é coberta por seguro, incluindo refeições, creche e terapias.
Nessas clínicas são disponibilizadas diversas atividades, incluindo terapia de relaxamento muscular, meditação, caminhadas nórdicas e yoga. Como parte do tratamento, nesses retiros é proibido o consumo de bebidas alcoólicas. O tempo desconectado da realidade pode servir não só para tratar um problema de saúde, mas como medida preventiva para impedir que os problemas relativamente pequenos aumentem e se tornem piores. Apesar de parecer um período de férias, pesquisas demonstraram que o isolamento em clínicas são surpreendentemente eficazes para prevenir problemas de saúde. As mães formam a maioria dos pacientes. Além disso, as questões mais comuns são problemas psicológicos, como ansiedade, insônia ou sintomas depressivos. Também são relatados problemas físicos, como dores nos joelhos ou nas costas. A origem das licenças em clínicas começaram com o fim da Segunda Guerra Mundial. As primeiras pacientes incluíram mães que sofreram os efeitos da guerra e da subnutrição, ao mesmo tempo que cuidavam de crianças e maridos traumatizados. O Japão anunciou hoje o início da temporada de flores de cerejeira de Tóquio. A surpresa foi que o cenário aconteceu 10 dias antes do normal, um recorde que foi visto apenas 2 vezes. Em anos anteriores, os meteorologistas do país associaram as florações antecipadas às mudanças climáticas. Além disso, as temperaturas de Tóquio têm sido estranhamente amenas nos últimos dias. Os registros oficiais das flores de cerejeira de Tóquio datam de 70 anos. As delicadas flores apareceram tão cedo somente em 2020 e 2021, de acordo com a agência meteorológica. A floração das cerejeiras dá início ao Hanami, a tradição japonesa de admirar as flores das sakurais, as cerejeiras, e celebrar a chegada da primavera, com piqueniques com família e amigos. Meu filho nasceu em abril do ano passado, ainda estava grávida na última temporada das cerejeiras e durante a pandemia. Esse ano, finalmente podemos ver as flores com o nosso bebê. Pelas próximas semanas, quero continuar indo e aproveitando as cerejeiras neste tempo mais quente. É maravilhoso, realmente fala sobre a cultura japonesa. Ainda que tenham muitas pessoas aqui em Tóquio, no Japão todo, elas ainda se animam com a vista. Então fala muito sobre a cultura dos japoneses que valorizam essa espécie. A floração das cerejeiras é um evento muito popular em todo o país. A mídia japonesa compete para prever o momento exato em todo o arquipélago e cobrir com entusiasmo as notícias. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz.